sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos, certo? Vamos dar sequência aqui ao livro de Jó. Vamos ler Jó 13, vamos ler o 13, o 14 e o 15, tá? Jó defende sua integridade. Jó 13. Eis que tudo isso viram os olhos de meus ouvidos, ouviram e entenderam, como vós sabeis também o sei. E não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender perante Deus. Vós, porém, gusantais a verdade com mentira, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vós calasseis tudo, isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa e atentarei para argumento de vossos lábios. Porventura falarei perversidade em favor de Deus? O seu favor falarei mentiras? Serei parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Servi-vos-ei bom? E se ele vos esquadrinhasse, vos zombarei dele, como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos responderá, em oculto fortes, parciais, porventura não vos amedrontará a sua dignidade, não cairá sobre vós o seu terror. A vossa máxima são como provérbios em cinza, e vossos baluardes de carro, calai vós perante mim, eu farei eu sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei vida à minha mão, eis que matará e já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento, também será a minha salvação, o fato do ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo de que serei justificado. Quem há de que possa contender comigo? Neste caso, que eu me calaria, renderia o espírito, concede-me somente 2 coisas. Então me esconderei o teu rosto, alivia a tua mão e sobre mim não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica minha transgressão e meu pecado, porque me escondes o rosto e tenho por seu inimigo? Queres aterrorizar a minha folha arrebatada pelo vento? Se me perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas de minha mocidade, também pões os meus pés no trono, observa todos os meus caminhos, traças limite, a planta de meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como roupa que é comida a traça. Jó 14. Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido da mulher vive breve tempo, de inquietação, nasce como murcho, foge como sombra, e não permanece sobre o homem, abre os olhos, fazem entrar em juízo contigo? Quem da implícita poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, pusestes limites além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenha do repouso e que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para com a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o chão morrer, seu tronco cheiro de alguns brotará e dará
ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o pó onde está? Como a água do lago se evapora, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existe os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono, que encobriste na sepultura, e me ocultasses até tua ira fosse, e me pusesse um prazo, depois testemunharei, lembrareis de mim, morrendo o homem porventura, tornará a viver. Todos os dias de minha luta esperaria até que eu fosse substituto a chamar-me-eis Aías, e eu te responderia, teria saudade da obra de tuas mãos, até contarias os meus passos, e levantarias em conta meus pecados, a minha transgressão estaria selada no saco, e teria encoberto as minhas iniquidades como um monte que se esboroa e se desfaz as rochas e remove o seu lugar, como águas que gastam pedras cheias se arrebatam ao pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, passa, muda-lhes o semblante, e despedes do além. Os filhos recebem as honras e não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Ele afaz acusa Jó de impiedade. Jó 15, capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o Termanita: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento, e se encher de si mesmo o vento do oriente, arguido com palavras de nada servem, com razões que nada aproveitam, torna vão o temor de Deus e diminuíres a devoção a ele devida, pois tua iniquidade ensina a tua boca, tu escolheste a língua dos astutos, tuas próprias bocas condenam, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti, e tu és porventura o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes do outeiros, ou ouviste o decreto do conselho de Deus, e a ti limiates a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Se entendes que não haja entre nós, também há entre nós escarnecido, idosos, muitos mais idosos do que teu pai. Porventura fazem pouco caso das consolações de Deus, das suaves palavras que te dirigimos a nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor? Deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem que para que seja puro, ou que é a mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nem em seus santos, nem no céu, são puros aos seus olhos, porquanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como água. Ele a faz mostra o justo castigo dos perversos. Escuta, mostrar-lhe-eis o que tenho visto, te cantarei, e que os sábios anunciaram, que ouviram seus pais e não ocultaram, os quais somente cederam a terra. Se nenhum estranho passou por entre eles, todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está em seus ouvidos, na posteridade lhe sobreveio o assolador. Não vê que tornará das trevas, e sim espera a espada, por pão anda vagueando, aí dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe dá, está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra o Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremate contra ele obstinadamente atrás da grossura de seu escudo, portanto cobriu o rosto com a gordura e criou enxúndia de ilhangas. Habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas.
Por isso não se enriquecerá, nem substituirá sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará e seus renovos, e o assopro da boca de Deus se arrebatá-los. Não confie, pois, na vaidade enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe custará antes de seus dias, o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como o vidro, deixará cair da flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prospera, só prepara enganos. Sou Lauren Escobar, sou escritora.